Olá, eu sou Cláudia Boixá, programa Muito Além do Olhar. E hoje eu estou aqui com ninguém menos que Tiele Machado, que eu estou falando para todo mundo que veio dos Estados Unidos exclusivamente para a entrevista. Muito bom. Eu vou deixar para ela se apresentar, falar um pouquinho, né, de toda a experiência dela com o autismo. Muito obrigada, Tiele. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui conversando com você hoje, trazendo mais informações sobre o autismo para toda a comunidade que ainda não conhece muito sobre os tratamentos que nós temos disponíveis para todo ser humano autista. É muito importante dizer isso. Meu nome é Tiele. Eu, antes de tudo, eu sou mãe do Matheus, que é uma criança de 11 anos autista, nível 1 de suporte, também TDAH. E eu sou médica há mais de 15 anos, me formei na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, aqui no estado do Rio de Janeiro, e me enveredei pelo autismo depois do diagnóstico do meu filho, quando ele teve o diagnóstico com 1 ano e 2 meses. Os sintomas começaram com 1 ano e 2 meses, mas o diagnóstico foi com 1 ano e 6 meses. E naquele momento, a medicina dita, entre aspas, convencional, não tinha muito recurso para dar para o meu filho, além de medicação e terapia. Ainda não tem, né? Passaram-se quase 10 anos desde esse dia e muita coisa piorou, ao meu ver, né? Mas eu não aceitei não o diagnóstico, aceito o meu filho por completo, o amo do jeito que ele é. Mas eu não aceitei que a única coisa que eu poderia fazer para o meu filho era só medicação e terapia e mais nada, não deveria. A frase da neuropediatra na época, inclusive muito famosa aqui no Rio de Janeiro, em Botafogo, esperei meses para consulta, foi: se ele piorar ou ficar agressivo, a gente vai com risperidona. Então aquilo me marcou bastante. Eu comecei a estudar o autismo de uma forma clínica, né? Eu queria saber o que estava acontecendo com o meu filho. Meu filho, com quase uns 2 anos e meio, ele teve uma insuficiência adrenal aguda. E eu fico me perguntando que se eu não tivesse feito os exames dele até hoje, ele estaria, né, somente em medicação, cada vez mais hipermedicado, polimedicado. E eu comecei a aprofundar os estudos dentro dos autismos, né? Na época eu tinha um consultório na Barra da Tijuca, uma clínica, na verdade. Eu fechei essa clínica só para atender autistas e rapidamente eu comecei a investigar todos os meus pacientes profundamente, como fazia com meu filho. E eu comecei a perceber que cada paciente tinha um perfil diferente clínico, né? O que é de se esperar, são seres humanos como nós, né? E comecei a estratificar esses pacientes em perfis clínicos. Daí surgiu o meu artigo científico que eu publiquei em 2024. Foi o primeiro artigo do mundo a classificar o autismo em 10 perfis clínicos. E hoje eu ensino médicos, nutricionistas, profissionais de saúde a olhar o autista muito além do comportamento. Na verdade, a não rotular o autista apenas como comportamental, sabendo que ele é um ser humano como qualquer outro. Na verdade, você falou que naquela época não tinha muito a oferecer, não tem e tem piorado. E as pessoas normalmente, o que mais comum, né, é a pessoa chegar num consultório médico, e o meu diagnóstico do meu filho foi há mais tempo também numa médica super famosa de Botafogo, depois a gente vê se foi o mesmo. Talvez seja a mesma. Talvez seja a mesma, que falou que ele ia ser esquisito, né? Mas ela já entrou com risperidona, porque ele tem muita questão sensorial, né? Estava em estado de alerta, muito estado de alerta por conta da desregulação, por conta de questões que não foram vistas ali naquela hora, né? Sim. Internas. E passou risperidona e não pediu um exame de sangue sequer. Então, assim, passou um remédio, um antipsicótico, para tratar uma comorbidade, teoricamente, sem identificar nenhuma. Porque, na verdade, não trata autismo, né? Exatamente. A gente trata as comorbidades, né? E você, com toda essa sua experiência, né? O que mais impacta negativamente essa situação? Olha, o que mais impacta, cada vez mais o autismo é conhecido, graças a Deus, isso é bom por um lado e também me causa preocupação pelo outro, porque cada vez mais crianças estão sendo diagnosticadas, o diagnóstico de autismo, ele não tem uma materialidade, né? Ele é um diagnóstico observacional, é um diagnóstico essencialmente observacional e clínico, não tem um exame laboratorial para fazer esse diagnóstico. Então, é muito mais da expertise do profissional que está olhando aquele paciente. Então, isso me preocupa porque cada vez mais crianças estão sendo diagnosticadas e eu consigo explicar
esse diagnóstico clinicamente por comorbidades, como você mesma disse. Uma criança desnutrida, alérgica, uma criança com regressão de desenvolvimento por conta de uma encefalite, por exemplo, que é uma neuroinflamação possivelmente aguda, pode até ser infecciosa, que é um quadro até grave, que deve ser tratado. Essa criança, ela vai ser rotulada cada vez mais cedo, vai entrar na polimedicação cada vez mais cedo, e as comorbidades dela que estão levando aqueles sintomas nunca vão ser tratadas. Ela vai ter uma unha encravada e vai passando na ponta do pé por causa daquela unha encravada, mas já que ela é autista, né, então vamos dar um remedinho. Ou uma criança autista que não dorme, por exemplo, já é autista, né, tome uma risperidona, tome um antipsicótico, porque já que é autista, então toma um medicamento. A meu ver, o maior problema que nós temos hoje no autismo é a medicalização sem fazer o que você falou, os exames laboratoriais para questionar algo anterior à medicação. Será que é dor? Será que essa criança não está irritada porque ela está com dor de barriga? Será que ela não está irritada porque ela está cansada, não dormiu bem? Tem uma epilepsia noturna, por exemplo, acorda cansada e tem que fazer não sei quantas horas semanais de terapia? Será que essa criança não está com refluxo e aí ela não consegue deitar para dormir? E aí dá a medicação que tem de criança tomando risperidona para refluxo, não está no gibi. É para refluxo, para convulsão, para um monte de coisa, pra tudo, né? Tudo, para dor de dente. Eu tive um paciente desse. Eu até me arrepio de lembrar desse paciente. Ele perdeu a visão de um olho. Um olho. Ele chegou pra gente ceguinho de um olho, de tanto que ele se autoagredia. Mas, na verdade, ele tinha uma dor de dente. Um canal que tratado. nunca ninguém fez nada para aquilo. Um menino de 3 anos, sem uma visão do olho esquerdo, por conta de uma dor de dente. Isso chega a ser essa negligência médica, isso é capacitismo, é o pior capacitismo que existe, que é capacitismo médico. É considerar que aquela criança ela é autista, então qualquer tipo de comportamento que ela venha a ter é por conta do autismo. Joga tudo na conta do autismo e não trata, né? O caso que a gente teve, uma criança toda mordida, ela se mordia, não chegou, mas assim, todo machucado, tinha que botar faixas assim no braço e era dor de dente. Depois que teve que ir para o centro cirúrgico, tinha muita coisa para fazer, que a dentista fez tudo, melhorou, acabou. Aí sim a mãe tratava com o tratamento, não sei nem se pode chamar de convencional e tradicional, porque o tratamento, né? Digamos, aquele tratamento de medicar sem saber por que a criança tem, e aí ela passou para fazer um tratamento integrativo e o menino deslanchou, assim, foi outro menino, era um menino muito inflamado, as respostas foram, assim, fantásticas. E o menino que estava se mordendo, imagina você com uma dor, que era um canal aberto, com dor, a dentista chegou a chorar na hora que viu. É assim, a gente vê isso todo dia. Porque dia. foi para o centro cirúrgico sem nem conseguir ver a boca do menino, que também nunca tinha levado, não escovava, enfim, né, toda aquela coisa que só vai crescendo. E aí, diante de uma situação terrível, e esse né? é um ponto, assim, a gente está falando já no final da linha, né, que é a dor. Existem coisas anteriores, como deficiência nutricional, alergia, a questão do cérebro, do intestino, a inflamação crônica recorrente, infecções, distúrbios endócrinos, metabólicos, que podem acontecer com qualquer ser humano, que a gente já sabe que na população autista existe uma maior prevalência de algumas comorbidades, que elas não são investigadas, não são tratadas. Tem criança que chega com uma vitamina D, que eu chamo de samambaia, né? Uma vitamina B12 de samambaia, que essa cadeira aqui, esse sofá que deve ter uma vitamina B12 maior do que as crianças. A criança não fala, não olha nos olhos, né? Que tem essa fixação que tem que olhar nos olhos, tem que falar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí você vai pegar um exame dessa criança, tá com uma anemia profunda, né? Não tem ferro, não tem ferritina, vai ver o B12 de 100, B12 de 150, vitamina D baixa, zinco baixo, macro e micronutrientes baixos. Aí eu fico me perguntando, como é que você quer que um cérebro, né? Como é que você quer que um corpinho, ele responda às terapias, ao neurodesenvolvimento e tudo mais? Esquece que tem um autismo ali. Se as questões básicas de saúde não estão sendo resolvidas. Esse é o ponto. O ponto não é curar autismo porque não tem cura. A gente sabe que não tem cura. Mas o grande ponto aqui é levar saúde primeiro para esse ser humano, o que não está sendo feito na medicina atual, infelizmente. Levar saúde antes de medicalizar, antes de botar um rótulo em cima desse ser humano.
a comida de verdade, né? Que Exatamente. a gente fala. A gente não entra nem em dietas especiais, às vezes, só de comer de verdade. E as pessoas também precisam entender que mesmo a comida de verdade, ela às vezes não supre uma deficiência se você não identificar, se você não examinar. Há pouco tempo eu ouvi de os meus filhos sempre, né? Logo depois do diagnóstico, eu conheci a Jorge, a Simone e tal, e a gente sempre trabalhou com medicina integrativa, então eles sempre foram bem suplementados, digamos assim, sempre fizeram suplementação de tudo, todos os exames. Parece uma transfusão de sangue. Quando eram pequenininhos, a gente tinha que tirar o sangue em dias diferentes, que não dava para tirar a quantidade de sangue para fazer, porque era pequenininho para fazer os exames de tanto sangue. Essa semana foram 9 daquelas ampolinhas, né? E é isso, porque é muita coisa que tem que ser investigada. E você tem que ter essa visão, mas o médico também tem que saber ver, né? Também não adianta nada tem pedir. Isso também, né? Não adianta não nada. sabe ler exame também. E fica só dentro daqueles parâmetros, valor de referência. Né? Os valores de referência, acho que tá bom tal. Mas há pouco tempo eu conversando com uma pessoa muito próxima e falando, né, sobre o fato deles sempre tomarem, né, suplemento. Não, meu filho nunca precisou tomar esse monte de remédio. Como se fosse remédio, nunca precisou tomar esse monte de remédio. E aí, essa pessoa acabou levando o filho num médico integrativo e a vitamina D do menino estava de um jeito que, assim, que a médica ficou, gente, eu não sei como que esse menino estava levantando de manhã e estudar. Porque, assim, níveis baixíssimos, assim, absurdos. E é o que você falou, né? Sem pesquisar, você não vai achar. Não acha. Algumas coisas, como uma dor de dente, que é a ponta final do grito, vai acabar aparecendo. Está no final da linha. Mas esse processo... E a gente encontra erros do metabolismo, disfunção mitocondrial, infecções subclínicas, síndromes fúngicas, parasitoses, inflamação do intestino, que é o que a gente chama também de disbiose, que é uma alteração da composição em quantidade e qualidade da microbiota intestinal. Já está mais do que provada a relação do cérebro com o intestino. Esses dias falaram nisso num congresso como novidade. Nossa! Foi a novidade, eu já escuto isso desde os meninos pequenininhos. Mas não é, gente? Mas tá chegando como novidade. Finalmente, agora. né? Também, né? Tá na hora, né? Porque, infelizmente, algumas coisas que a gente já escuta, assim, há muito tempo... E que falavam antigamente que nós estavam errados, né? Bruxas. Agora, essas médicas, sabe, que trabalham com medicina integrativa, eram chamadas de bruxas. Agora já estão, né, acabando. Agora estão repetindo o que a gente falava lá atrás. A gente já tá lá na frente, falando de outras coisas. E tá aparecendo como novidade, né? A questão intestino-cérebro também, que é uma novidade de agora de pouco tempo. Mas, assim, e o que, assim, agora você imagina uma mãe que está em casa, né, ouvindo a gente falar disso tudo. E o que ela faz, assim? Ela vai no médico, o médico só passa medicamento, não pede um exame. Qual a solução para isso? Existe alguma coisa que a gente possa orientar esses pais? Briguem por isso? Sim, tem que brigar, né? Eu super acredito que o movimento começa pelos pais. Eu tenho, inclusive, eu ensino médicos e nutricionistas, profissionais de saúde, já tem alguns anos. Tem uma pós-graduação onde a gente faz esse treinamento, mas eu não comecei com os profissionais. Eu comecei com a mãe, eu comecei no YouTube, eu comecei no Instagram, no Facebook, aonde e hoje eu também tenho uma plataforma de ensino para os pais exclusivamente, né? Outflix. Que é o Outflix. Que eu achei a jogada assim fantástica, né? Eu fiquei, gente, por que a gente não... O Outflix, ele foi criado exatamente para isso, para que os pais se empoderassem e pudessem começar muito dentro de casa, né? A grande maioria do trabalho, a grande maioria das mudanças, não é o médico que vai fazer, são os pais em casa. É olhando o que a criança está comendo, mas o meu filho é seletivo. Manter essa seletividade alimentar vai deixar essa criança cada vez mais doente. Eu nunca vi uma criança seletiva, mamãe, né, que quer brócolis, por exemplo, que só quer comer, né, alface, beterraba e cenoura. Na maioria das vezes querem o quê, né? Eu vou te apresentar meu filho, ele não é seletivo. Mas eu tenho que ter cuidado com os matos que eu passo perto dele, que ele gosta tanto de folha. Então ele é do bem, né? Ele adora, mas só que ele come mato também. Se passar do lado, ele vê uma folhinha de mato, ele Olha ele pega. gente. Porque eu tenho uma hortinha na minha casa e tem hortelã-pimenta, tem, né, essas coisinhas assim de temperinhos. Sim. E ele come aquilo assim, né? Maravilhoso, maravilhoso. Alface ele pega, repolho, adora. Mas porque também sempre foi estimulado a comer. Sim. E a gente tem que ter cuidado quando eu for muito fazer. De replicação de hábitos, né? Então, assim, o que a mãe pode começar a fazer em casa, eu sempre dou essa orientação de... O primeiro passo é pegar um caderno, sabe? Pega um caderno,
R$0, tá? R$0. Baratíssimo. Pega um caderno e começa a anotar. Ou pode ser mesmo mandando mensagem para si mesmo no WhatsApp, né? Cria um grupo de você com você mesmo e começa a anotar ali o que o seu filho come, como é que ele dormiu, como é que tá, né, a sua despensa, como é que ele se comportou na escola, como é que tá o cocô. Era um cocô que eu chamo aquele cocô mais durinho, observar o cocô também dá muita informação pra gente. Fez cocô todo dia, o cocô mais durinho, é um cocô bananinha, né, ou é um cocô diarreia. Como está esse cocô? Começar a correlacionar isso com a alimentação. Seu filho bebe água ou só toma suco e refrigerante? Seu filho pega sol? Né? Tá se alimentando bem? Isso são questões básicas. Mas não dá, porque isso... Mas aí você tem que escolher o seu difícil, né? O meu difícil é eu lidar com uma criança que não dorme, que se bate e que não come, que não aprende, que não se desenvolve. Então, escolha o seu difícil. Você quer seu filho, né, que seja tudo do jeito que você quer, né? Comendo as porcaria toda que come, os biscoitos recheados, né? Os ultraprocessados e todos os alimentos processados e glutamatos da vida. E não aprendendo, cada vez mais sendo medicado, não dormindo, se autoagredindo e tudo mais? Ou você quer, ao menos, tentar ter uma vida mais saudável, com exercício físico, com saúde, com hidratação e com uma alimentação adequada? Eu acho que vale muito a pena tentar. Não, é o né? difícil que fica fácil. Então, assim, assim, é muito mais barato você investir numa saúde onde o seu filho vai parar de ir toda hora para uma emergência, precisar de um antibiótico, precisar de uma medicação cara, porque não é barato uma risperidona ou um aripiprazol, né? Não é barato. Então... E sem contar com os efeitos colaterais do que isso vai trazer a longo prazo e do que não está sendo tratado de base. Que é o pior de tudo. Que é o pior de tudo. Você está apenas financiando uma doença futura. Porque se você está com uma criança anêmica, sem nutrientes, inflamada, com N comorbidades não tratadas, isso vai virar uma doença no futuro. Existe um estudo muito interessante e triste, feito nos Estados Unidos em 2020, onde mostrou que adultos, né, na verdade, né, no momento da morte, no hospital, autistas, tinham pelo menos 7 comorbidades clínicas no momento da morte. A grande maioria dessas comorbidades eram comorbidades que eu chamo de chechelentas. Anemia, hipotiroidismo, distúrbio hidroeletrolítico, são comorbidades completamente tratáveis, que não precisavam existir numa sociedade moderna atualmente. E o índice de óbito dos autistas acaba sendo maior, aumenta muito por causa dessas... E morre precoce. Por conta dessas comorbidades que não são identificadas e não são tratadas. E assim, se tem uma dica que eu posso dizer para os pais, o filho só come o que você oferece, né? Uma criança de 3 anos não trabalha, não pega o carro, não vai no mercado, não compra nada. Exato. Então, assim, antes de engravidar, eu acho que até antes de engravidar, mude os hábitos da sua casa. Isso. Porque a partir do momento que você come verdura, legumes, né, carne, frutas... A própria microbiota, ela vai se adaptando a essa alimentação. E a sua criança vai acabar comendo bem. E aí você até não tem problema de seletividade, porque pode ver que a maioria da seletividade é só para coisa ruim. É a batata Ruffles, é o tostiço na vida, mas só come isso. E a gente sabe que seletividade alimentar é muito complicado, não é não deixar de dar... Não pode, até a criança passa fome. E eles não têm, às vezes tem até uma questão interoceptiva sensorial, que nem sente fome. Não sente, não come. Não sente, não vai comer. Não pode fazer isso. Não pode. E aí você tem que procurar um nutricionista e tal. Eu, assim, claro, né, com Tiele e outras médicas que são, assim, absolutamente fora da curva, né, em relação ao tratamento do autismo, mas hoje, se perguntarem para mim qual o principal qual a pessoa-chave para um tratamento de autismo, eu não falaria médico, eu falo nutricionista. Eu também. Eu, como médica, eu falaria isso também. Nutricionista. Infelizmente, uma mãe que está em casa agora, que suspeita que seu filho é autista, ela não para e pensa assim, nossa, meu filho é autista, preciso levar ele numa nutricionista. Não, ela pensa o quê? Preciso levar no neuropediatra. E aí o neuropediatra não vai pedir nenhum exame, não vai fazer nenhum nada para ver as questões da comorbidade, não vai identificar nenhuma deficiência nutricional, enquanto o nutricionista faria isso. Exatamente. Não ia te dar um laudo, mas ia te dar saúde muitas vezes, né? Muitas questões são resolvidas na alimentação. Por isso que eu falo, o que a mãe pode fazer em casa?
comida. Eu sei que muitas mães não vão gostar do que eu tô falando, porque vai dar trabalho, né? Existem, claro, técnicas que podem melhorar um pouco esse trabalho. Eu, por exemplo, eu faço a comida da minha casa. Eu tiro um dia da semana, congelo tudo e é assim que a gente faz, E tem o tabu de congelar, né? Que perde tem que ser fresquinho, não. Tem que congelar arroz, o macarrãozinho tem que ser fresquinho na hora. Tudo congelado. Não precisa do macarrãozinho e pode ser a batatinha cozida e congelada. Melhor congelado do que ficar comendo nuggets e ficar comendo miojo cru, que grandes autistas ficam fazendo isso, né? E tem uma criança agora há pouco tempo que faleceu com miojo cru. Não sei se você viu, foi um escândalo, um horror. Ele comeu tanto miojo cru que aquilo inchou. E eu não sei exatamente o que aconteceu e faleceu. Nossa. Uma situação horrorosa. Mas muitos autistas são viciados em miojo cru. E aí, muitos. mãe, só é viciado porque comeu um dia. Quem comprou? Assim, como diz a Simone uma vez, falou comigo de uma coisa, uma besteira que os meninos estavam comendo. Ela, nossa, que notícia legal saber que seu filho já sabe dirigir, pega o carro, vai no mercado, trabalha, ganha dinheiro dele. Eu, ok, dada a lição. Eu fiz uma live com o Dr. Rogério Rita. Uma vez ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Esse meu vídeo ele viraliza até hoje, né? E ele fala a seguinte frase. Ele fala, eu sei quando o tratamento vai dar certo ou não, quando a mãe está disposta ou não a fazer a dieta. A dieta vai fazer diferença, mas não é só isso. É saber se ela está com a disposição de saber, de encarar esse desafio, sabe? Ele faz até tem que tirar glúten e caseína. Se a mãe falar não, ele já sabe que não vai rolar nada. A questão não é nem o glúten e a caseína. Exatamente. A questão é o envolvimento. É o envolvimento. A gente vai dar uma paradinha agora, daqui a pouco a gente volta conversando com a doutora Tiele Machado. Estamos de volta e agora a gente vai entrar num assunto um pouco diferente. Vamos falar de medicina baseada em evidência, que eu sei que é um assunto que a doutora Tiele ama e eu também. Com essa banalização, eu não tinha banalização, eu não sei exatamente onde surgiu, que isso tudo tem que ter baseado em evidência, né? Sim. É o ABA baseado em evidência, não sei o que baseado... Comprovado cientificamente. Tem que ser comprovado cientificamente. E eu parto de uma experiência minha, que na época que eu estava amamentando, a médica, eu já contei aqui nesse programa, a médica sempre falava que ela passou a vida inteira falando que não tinha problema tomar leite durante a amamentação, até que saiu um estudo provando que tinha, e aí ela falou para as mães não mais tomarem leite durante a amamentação. E aí por que ela me falou isso? Porque ela falou, qualquer coisa que você observar que deu dor de barriga nos nenéns, que eram gêmeos, independente de ter comprovação científica, você está tendo uma clínica, você está vendo que não está fazendo bem. Dela. Então, é exatamente o que você falou do livrinho. A sua comprovação científica tem que ser a sua clínica, do que você vai observar no seu filho. E hoje as pessoas estão muito preocupadas com evidências, como você falou, com meta-análise, né? Exatamente. Tudo tem que ser comprovado. Não que não seja importante o artigo científico, a ciência e tudo mais. São aquele polo, né? Se você vai criticar alguma coisa, a pessoa já acha que você... então ela é totalmente contra a ciência. Não, eu sou a favor da ciência. Mas, para mim, muito mais importante do que qualquer outra ciência, um artigo científico ou coisa do tipo, é o meu paciente que está ali na minha frente. Se ele come alguma coisa que faz mal para ele, eu vou ignorar qualquer tipo de parágrafo, palavra, artigo frio, um parágrafo, e eu vou dar mais importância ao que o meu paciente fala para mim do que qualquer outra coisa. Então, por dia, são liberados em média 20 mil artigos científicos. Muitos com viés, né? Com vieses, sendo muitos patrocinados pela indústria alimentícia e farmacêutica. E muitos desses você consegue provar o que você quiser. Ou não provar o que você quiser também, né? Então, assim, eu acho que hoje o médico, ele deve se basear, sim, na medicina baseada em evidência, ele tem que estar sempre atualizado e tudo mais, mas o avanço da medicina baseada em evidência é o que está chegando por aí, que inclusive Harvard já está utilizando, né? Em muitos dos seus setores, inclusive tem a própria psiquiatria nutricional em Harvard, que é a medicina de precisão. A medicina de precisão, você pega toda
a ciência disponível e você leva aquilo para o que encaixa dentro do seu paciente e o que pode ser feito para melhorar a saúde do seu paciente com todos os recursos tecnológicos, científicos disponíveis. Então, acho que o médico ele tem que se atualizar, sim, mas muito mais do que isso é ouvir as queixas do seu paciente, é saber, né, ter a empatia de trazer mais qualidade de vida antes de qualquer coisa. Então, só porque um artigo científico diz para mim, a retirada de glúten, ela melhora moderadamente o cognitivo e a estereotipia, que tem uma meta-análise que diz isso, né? E eu sei, toda vez que o meu paciente come glúten, ele fica sem dormir, ele se agride, ele se bate, eu vou dar mais ênfase ao artigo ou ao meu paciente que está na minha frente? É o meu paciente. Então, a medicina baseada em evidência, ela sim, ela tem muitas décadas, né, tem a sua contribuição. Tem a sua contribuição, mas nada substitui o que o paciente fala para o médico. E, infelizmente, muita gente fica se escondendo atrás desse não tem comprovação científica para ficar dando risperidona pro autista. Até que tenha também, né? Até que a comprovação científica saia. E coisa que você já via na clínica, na prática, e você fica negando porque ninguém provou até o momento que alguém prove e aí você muda de sua... Aconteceu recentemente algo bem curioso em relação a isso, né? Existe um tratamento, né, para uma condição clínica que leva a atraso de fala, que é deficiência central de folato. E há muitos anos, né, tem um médico nos Estados Unidos, que inclusive é do MAPS, que ele chama Dr. Richard Fry, que ele estuda o leucovorin, que é o ácido folínico. Então, tem diversos artigos, né, publicados, não é novo, tem há décadas isso é publicado, a gente já utiliza isso na prática clínica para alguns pacientes que têm atraso de fala associada a encefalite autoimune antirreceptor alfa de folato e pacientes também com alto consumo de leite de vaca, que aí é um mecanismo que está envolvido também na deficiência de B9 no cérebro também. Aí também a necessidade, se você está fazendo um tratamento, não dá para ficar tomando leite de vaca, exatamente, né? E muitas vezes as pessoas querem fazer as duas coisas ao mesmo tempo, difícil, mas não dá, você trata aqui, tira aqui. É aquele balde com furo embaixo, né? E aí aconteceu algo bem interessante. Recentemente, no novo governo dos Estados Unidos da América, né, eles falaram, né, sobre o uso do leucovorin. É o primeiro medicamento liberado pelo FDA para autistas. E é uma vitamina, é um vitâmero, né, da vitamina B9, que é o ácido folínico, amplamente utilizado, o leucovorin, em pacientes com tratamento para câncer de mama em especial, que usa metotrexato, que tem um efeito colateral onde se usa o leucovorin para isso. Enfim, o leucovorin, ele tem essa ação, ele consegue bypassar a entrada de folato no cérebro, porque o metilfolato, para passar, ele está bloqueado para chegar no sistema nervoso central. E aí foi aquele negócio muito interessante, quando essa informação chegou no Brasil, muitos médicos ditos convencionais começaram a passar leucovorin. Passaram leucovorin, sem nem mesmo saber que era uma vitamina do B9. Saber, né? Tá ventando, e por né? que deveria passar aquilo? Um monte de gente passando. Aí, recentemente, um dos artigos desse mesmo médico, né, foi retratado porque as tabelas estavam fora de conformidade. Pronto, aí agora ninguém mais quer usar leucovorin. Olha só. Você acredita que eu escutei um influenciador, eu não vou citar o nome também, mas ele foi para a rede social, viu? Não falei que esse negócio de leucovorin, a frescura era doideira, que todo artigo se retratou. Não foi isso. É aquele 007 que eu mando, que você vê de onde as pessoas são tão mal informadas. Como se o leucovorin tivesse surgido agora, como se o Trump tivesse doido, enfim, mil coisas. E a gente utiliza com muito sucesso em paciente. Não é para todo um paciente autista que vai ter sucesso. Sim, a indicação não é assim. Tem indicação, tem parâmetros a serem utilizados. A gente usa na prática clínica. Isso eu uso leucovorin há mais de 10 anos. Sim. E aí tem uma outra questão também para a gente trazer que me assusta muito, é quando tem um congresso, assim, porque a medicina tradicional, enfim, eu vou falar mal da medicina, que eu não sou médica, eu vou super à vontade, comete erros gravíssimos em relação à medicação, em relação à não atualização, a não investigar o paciente, aquelas consultas de 15 minutos, que não investiga nada, que dá o laudo, passa aquele monte de terapia, sem entender nada também das próprias terapias que estão indicando, né? Às vezes passa
sei lá, tá no protocolo. Psicólogo para um menino que está batendo cabeça na parede, que o psicólogo tinha que ser para a mãe, no caso, mas enfim. Nessa história toda, aí de repente tem um congresso e levam alguém da medicina integrativa para falar nesse congresso geral. E aí o sujeito vai lá e fala do corticoide para autismo. Aí os médicos que nunca ouviram falar de nada, de repente começam a passar corticoide para todo mundo e dá ruim. Sim. Aí o outro vai em um outro congresso, ouve da vitamina D, aí o médico que também não sabe para onde está ventando, passar mega dose para todo mundo. Não é assim. E aí começa a dar problema. Foi um dos motivos de eu ter escrito meu artigo com perfis. Então, e aí você tem uma coisa também que agora está assim, seu filho é autista, ele usa canabidiol, e assim, todo mundo passando. A gente teve há pouco tempo uma menina lá na Itaperuna que ela primeiro entrou numa associação, eu não sei qual é, uma associação de canabidiol, que a médica indicou a associação, ela na própria associação, tem um WhatsApp, né, que você entra no WhatsApp e compra CBD por WhatsApp. Uhum. Você fala mais ou menos o que você sente, um médico trata e você recebe CBD em casa. Que isso? É assim, você paga por mês. E aí ela fez esse canabidiol, que só Deus sabe o que tinha, né, naquilo ali, e a menina desregulou de uma forma, E aí foi um médico tradicional que tirou o canabidiol e dopou a garota. Mas dopou assim, você mãe, tá tão estressada que eu vou dopar a sua filha para você poder descansar, depois a gente tenta. Olha que loucura. Então não sei o que é pior, a falta de informação ou a informação aos pedaços. Aos pedaços. E aí as pessoas saem fazendo loucura e ainda depois acabam falando que a medicina... Mal da integrativa. Que o problema é com a integrativa. Então, assim, eu acho que os médicos, eles precisam fazer uma pós-graduação, de fato, uma formação robusta, para, de fato, aprender, né? Sim. O que deviam ter aprendido na faculdade, né? É porque a gente faz a clínica médica, né? E fala um pouquinho da pós. Então, na pós-graduação é exatamente esse o trabalho, né? Só médico e Não, qualquer profissional de saúde pode fazer a pós-graduação, qualquer profissional. Recomendo qualquer um faça. Eu achei que fosse só médicos e nutricionistas, que é bem Antigamente focado, né? era, mas depois a gente abriu para todo e qualquer profissional de saúde que trabalhe com autistas e com TDAH, né? Porque a pós-graduação de autismo e TDAH, e que pode fazer a nossa pós-graduação, onde exatamente o trabalho é esse. Foca em trazer a medicina integrativa voltada para o autismo e através dos perfis clínicos. Então, é uma trilha de aprendizado, onde o aluno ele vai, desde o início, saber identificar quais são as características, são 10 perfis, posso citar eles aqui? Claro. Perfil sindrômico, onde as síndromes, né, síndrome de X frágil, Rett, síndrome de Down, estão mais envolvidas a questão genética, que a gente sabe que a genética está envolvida no autista, né? É aquele autista que já nasce autista, é um autista mais progressivo, os sintomas vão aparecendo, mas desde o bebezinho você começa a aparecer. Não gosto muito de falar de genética, não, porque meu filho nunca... Eu já fiz o exoma e nunca dá nada. A grande maioria não aparece nada, né? Tem o fenótipo, mas é um conjunto, às vezes, de polimorfismos que leva aquela criança a ser, né, um perfil mais sindrômico. Então, tem o sindrômico, tem o gastrointestinal, é aquela criança que responde muito mais à dieta, tem sintomas gastrointestinais ou muito constipada, ou uma doença inflamatória intestinal, uma diarreia, refluxo, dispepsia. Tem o perfil metabólico, que é o perfil onde tem as deficiências nutricionais e desvios das vias metabólicas. Tem o perfil mitocondrial, que faz parte do perfil metabólico, mas como a disfunção mitocondrial é tão importante nessa característica dessa criança, que tem a apraxia, né? Tem a hipotonia de face, tem a hipotonia generalizada, isso tudo, a epilepsia também pode estar associada à disfunção mitocondrial. Então, tem o perfil só da disfunção mitocondrial. Tem o perfil endócrino, que é o perfil do meu filho, inclusive, né? Onde tem os distúrbios do eixo HPA, hipotálamo, pituitária, adrenal, tireoide, onde são distúrbios do cortisol. Por isso que muitas vezes tem muitos pacientes que respondem ao corticoide, tanto por imunossupressão, como também pelo eixo HPA. Por isso que respondem ao corticoide, muitos pacientes. Só te cortar para dar um exemplo. O meu filho, quando ele era paciente da Geórgia na época, e ele bem novinho, e eu precisei dar corticoide por conta de um processo inflamatório. E ele melhorou? Ficou focadíssimo. Eu sei que na época a gente acabou, eu conversando com ela, tal, não estava bem no início, ele está com 17 anos agora, né? E a gente acabou não fazendo aquela terapia mais agressiva. Pulsoterapia. Com a pulsoterapia. E acabou não, e hoje não tem mais essa indicação. Mas foi impressionante, eu fiquei assim, gente, eu tô doida, eu ainda mandei a mensagem assim, eu estou louca,
ou meu filho está mais focado. Deveria ter sido investigado na época o cortisol. Porque muitas crianças têm uma insuficiência adrenal por devido... O que acaba acontecendo? A adrenal é nossa glândula que libera, né, aquele luta e fuga. Cortisol. Sistema simpático, parasimpático. Você é muito antenada. Que mãe antenada. Tem que estudar, filha, mas eu trabalho com isso de noite, ela, né? gente. Mas exatamente isso. Então, muitas... teoria polivagal. A gente vai ela, demais. gente. Vamos lá. Tá vendo? Porque tem que treinar as mães. A mãe que dá aula pros médicos. Gente, mas as mães... Olha, as mães que vão mudar Mas tudo. é isso. É o que eu te A falei. gente falando agora com a Berenice Piana, que é mãe. Ela mudou tudo. Todo mundo que a gente... Só o Rogério Rita que não tem filho. O resto todos são Simone, motivados. Exato, né? E aí a gente tem uma diferença. Normalmente o Rogério Rita é o que arruma menos briga. É. A gente que é mãe... A mãe tá na internet brigando. Brigam pra caramba. Então, o meu menino, ele abriu a fala em uma semana com o corticoide. Porque ele tinha insuficiência adrenal. Recentemente, ele teve uma reagudização da encefalite. Fez uma encefalite autoimune, né? E foi a hidrocortisona novamente que conseguiu trazer ele de volta, sabe? Então, tem crianças que têm esse perfil endócrino, então tem que avaliar o eixo HPA, tireoide, parasimpático e simpático. Então, tem o perfil endócrino, tem o perfil bioacumulador, que são aquelas crianças que acumulam biotoxinas, metais pesados, como alumínio, mercúrio, chumbo. E tem alguns SNPs que levam mais a isso. Pica está relacionado a isso? Pica-malácia? Pica-malácia está relacionada principalmente à deficiência nutricional, isso. principalmente de ferro, e também a bioacumulação, mas principalmente associada à parasitose, que é o perfil infeccioso. Amebíase, ascaris, né, clostridium, fungos, também está associada à pica-malácia. Pica-malácia, para quem não sabe, é quando a criança come... coisas que não são de comer. Parede, tijolo. Reboco de parede, tijolo, controle remoto, sabonete. Sabonete. Sabonete era muito comum. O meu filho já teve uns episódios e... Ainda tinha um sabonete que tinha cheiro de comida. Gente, não dá, né? Maldade. Mamãozinho, cheirinho de laranjinha não dá. Aí facilita. E ele gosta de uma erva doce, alguma coisa Adora. Não sei. Então tem o bioacumulador, né? Que tem acúmulo de biotoxinas ou toxinas ambientais. Tem o perfil infeccioso, são aquelas crianças que têm toda hora com infecção de viária superior, amidalite, faringite, otite, ou tem infecção intestinal. Tem o perfil autoimune, são as encefalites, diabetes mellitus tipo 1, vasculite. Tem o perfil inflamatório, que é aquela criança que você já tratou tudo e ainda mantém o perfil inflamatório, né? Principalmente quando é neuroinflamação associada. E o último perfil, que seria o perfil neurológico, que seriam as crianças que têm mais questões neurológicas intrínsecas, quando você também já tratou tudo e ainda tem uma formação ou tem uma epilepsia associada, né? Até porque a epilepsia, na maioria das vezes, está relacionada à comida também. Mas a epilepsia, e a sua experiência com casos de epilepsia? Eu tenho na família da minha irmã um caso, o rapaz já deve estar com 30 e poucos anos, de um caso de epilepsia refratária, e assim, já tentou fazer dieta cetogênica, mas eu acho que a família não deu conta da dieta e diminuiu pouco. A dieta é uma comorbidade bem... É muito difícil, né? Está muito associada à disfunção mitocondrial. Tem que investigar se tem neuroinflamação associada à encefalite, uma infecção subclínica. Encefalite autoimune é uma doença autoimune muito prevalente em autistas. Ou, às vezes, mimetiza o autismo, principalmente o autismo regressivo, perda de habilidade, regressão do neurodesenvolvimento, que muitos médicos convencionais falam que é a poda neural, né? E, na verdade, é perda de habilidades associada a uma infecção. Então, tem que investigar se tem isso. E eu estava falando esse final de semana com os meus alunos, né? Um dos primeiros congressos que eu fui nos Estados Unidos foi em 2019 na Califórnia, onde uma das grandes sumidades em epilepsia, ela fez uma palestra lá, e ela é também mãe, né? Sempre as mães, né? As mães. A mãe também de uma menina autista e também epilética. E aí ela abriu no final para perguntas. Aí ela fala assim: olha, eu vou abrir agora para as perguntas, mas antes de vocês perguntarem, eu já vou responder. É a comida. Então, a grande questão é que nem sempre a dieta cetogênica, também recomendo ver um filme da Meryl Streep, que fala Meu Filho, Meu Mundo, onde conta a história da dieta cetogênica, inclusive. Mas nem sempre é dieta cetogênica para aquele paciente.
Pode ser uma síndrome de ativação dos mastócitos, liberação alta de histamina. Você pode ver que a maioria dos pacientes epiléticos tem IgE alta. Então, eles têm uma alergia mediada por IgE. Então, tem que fazer uma investigação e tem que ver se tem algum alimento. Às vezes é um ovo. Coitadinho do ovo, um super alimento, adoro ovo. O meu filho não pode comer ovo assim não, tá? Ele tem que comer ovo e tomar enzima digestiva, senão ele fica com otite, por exemplo. Mas num paciente epilético pode ser gatilho de crise, entende? Pode ser um cheiro associado a uma inflamação intestinal, a uma disfunção mitocondrial, uma infecção. Então é multifatorial a epilepsia. Aí que tá, doutores, agora eu vou falar com os médicos. Quando você recebe um paciente e não pede nenhum exame e já passa um anticonvulsivante ou um antipsicótico, que é o mais comum, eu te peço, pelo amor de Deus, reveja isso. Vamos embora estudar um cadinho. A pós da doutora Tiele está disponível, já está na nona turma. E assim, eu te garanto, você não vai ter paz, porque... É muito mais fácil, às vezes, você passar uma medicação recomendada lá, sei lá qual sociedade, e dormir tranquilo. Mas tenha certeza, você está negligenciando pontos que salvam vidas. E quando a gente pensa no autismo, o que mais me incomoda é que com o hiperfoco, com a capacidade deles exatamente de focar, a gente está falando de pessoas que poderiam ser geniais e salvar até a tua vida daqui a uns anos por alguma doença que nem existe ainda. E a gente reduz isso a comportamentos. E hoje eu trabalho com soletração, né, com o Soletra, que é um modelo voltado para presumir competência e inteligência, dar acesso à cognição desse aluno, mas sem a base nutricional, sem a base bioquímica, a gente não chega em lugar nenhum, o menino vai ficar batendo a cabeça. E às vezes você tem um Einstein batendo a cabeça. E as pessoas nunca vão conhecer se a gente não der essa possibilidade. Isso só vai acontecer se os doutores mudarem a forma de enxergar o autismo, né? Passar a olhar, porque o autismo em si, ele é maravilhoso. Ele tem coisas boas. É ficar, você romantiza o autismo. Eu romantizo o autismo e brigo em cima das comorbidades. Porque o que faz, o grande problema são as comorbidades. Nível 1, 2 e 3 de suporte diz pouca coisa. Na escola desregula, o que pega são as comorbidades. Exatamente. E se elas não forem identificadas e não forem devidamente tratadas, a gente não vai conhecer o que é de fato o autismo. Quem é aquela pessoa? O que é o autismo, né? Que pode ser simplesmente maravilhoso. A gente vai dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa Muito Além do Olhar, com a doutora Tiele Machado. E antes de entrar em TDAH, que é um assunto que eu sei que ela é apaixonada e até, né, por questões, porque é TDAH. Nós sabemos assim, hoje a gente, uma família com um diagnóstico de autismo, a gente não pode falar que está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo no mesmo mar, mas barcos diferentes, né? A gente tem famílias que têm condições financeiras, outras que não têm, o que mudam muito em algumas situações, porque também se você for para o caminho errado, levar em médicos que só vão encher seu filho de medicamento, entrar naquelas clínicas que você vai ficar 40 horas na clínica pagando uma fortuna e não vai aprender a regular seu filho, não vai fazer muita diferença ter ou não dinheiro. Mas o que você sugere para uma família que definitivamente não tem condições? Assim, eu tenho meu filho com autista, com TOD, com TDAH, o que essa família pode fazer, assim, alimentar, né? O que corta, o que não corta, qual seria um ponto inicial? Primeiro, escolher comida de verdade, né? Então, se está desembalando, já tem algum aditivo, alguma coisa que possa atrapalhar a microbiota ou causar inflamação. Então, se seu filho come bala, doce, é claro que a gente entende que tem a seletividade alimentar, tem um processo de ancoragem, existe um processo, né, de readaptação alimentar, que muitas crianças, como a gente estava conversando mais cedo, a criança, adolescentes e adultos autistas não sentem fome, tem uma desregulação, principalmente hipotalâmica, eles podem ficar sem comer. Então é perigoso aquela frase, deixa sem comer, que quando tiver com fome, come. Isso não funciona no autismo. Ele vai ficar sem comer, isso pode ser extremamente perigoso, não pode fazer isso. Mas eu acho que tem que começar pela alimentação, tirando o que faz mal, né? Todo mundo sabe o que faz mal e não faz bem, todo mundo sabe, né? Que é a comida de verdade, o famoso arroz, feijão. É claro que existem algumas crianças que são mais sensíveis, a FoodMap, é uma alergia aqui, mas de uma forma geral,
a comida, o bom arroz, feijão, uma carne, ou um ovo, legumes, verduras, frutas, água, né? A criança não bebe água, quer beber suco, quer beber refrigerante. Esse é o primeiro ponto. Buscar, né, entender o seu filho. Será que ele está com dor? Eu acho que uma das coisas que mais me tira o sono é imaginar o tanto de autistas no mundo que sentem dor. Estava conversando até no intervalo, né, daquela criança que você falou que estava não sei quanto tempo sem sorrir, porque estava com dor abdominal. Então, vê se seu filho tem dor de barriga, dor de dente, dor de cabeça, dor de ouvido, dor ao defecar, qualquer tipo de dor. E na maioria das vezes essa dor está relacionada a uma questão também alimentar, seja de forma direta ou indireta. Fazer o seu filho dormir. Tem que dormir, tem que ter um sono reparador. E para isso existem algumas estratégias, né? Não comer muito perto da hora de dormir, fazer exercício físico é outra coisa. Ah, mas eu não tenho como pagar a academia, um educador físico. Dá a volta ao quarteirão, vai para o parquinho, vai para não sei aonde. Corre, caminha. Tem um método muito interessante para quem pode estudar depois por fora, chamado método Doma. Já ouviu falar? Não. É um método de exercício físico para crianças, né, na neurodiversidade, também com deficiência intelectual, onde tem paralisia cerebral, né, a dislexia, TDAH, autismo. E o método Doma, ele foca exclusivamente no exercício físico para essas crianças. Então, a gente tem tido resultados excelentes e faz muita diferença. Uma coisa que tem dado muito resultado também é a calistemia, né? Calistenia, exercícios de pular corda, de correr. Claro que às vezes não tem praxe para algumas coisas. É lateralidade. Mas só de você focar, joga para um lado, para o outro, esse tipo de exercício, cruzar a linha média, fazer esse tipo de exercício também é muito legal. E na pior das hipóteses, como você falou, cara, vai para a escola andando. Brincar, Cláudia. Eu acho que também a infância dos autistas, dos adolescentes e também dos adultos, eu sei que a terapia tem o seu lugar, não estou de forma alguma aqui falando, tem criança que vão precisar de terapia, sim, mas eu sou muito invocada com o negócio a ter que aprender a amarrar o sapato, ter que aprender a escovar o dente, assim. E a criança não brinca, fica o dia inteiro dentro de uma sala de terapia, não se correlaciona com seus pares, não tem uma vida, fica o dia inteiro saindo de um lugar para o outro, né? E muito desse tempo, muitas vezes, com dor de barriga. Com dor de cabeça, cansada, né? Falam tanto em medicina de ponta, tanto em medicina baseada em evidência, e a evidência de que a criança está com uma cólica, cansada, com dor, ninguém faz nada. Ela fica o dia inteiro ali. Uma coisa que eu gosto muito no DR Floor Time é exatamente esse tempo de sentar. E mesmo que você não tenha uma formação, não sabe nem o que é DR Floor Time, começa da seguinte forma: senta com seu filho no chão, parte do que ele está fazendo, da brincadeira dele, que é do interesse dele, e começa a tentar trazer atenção para ele. Esteja presente, esquece celular, tenta engajar, tenta trazê-lo para você, tenta brincar junto, as coisas vão fluir. Porque a gente não deixa desaprende a brincar, né? Acho que o adulto não precisa brincar. A terapia responsiva faz muito isso, o método Sunrise, né? O Sunrise tem uma semelhança com o DR Floor Time, né? O Sunrise, ele parte bem da imitação, né? Sim. O Sunrise aqui no Brasil, ele não foi muito bem desenvolvido. Então, a gente ele fica só imitando, né? Sim. E o DR acabou vindo para ampliando isso. Mas eu acho que, assim, se você puder estar presente, sentar, ficar ali com seu filho, ler os sinais, né? Tentar ler o que está incomodando, o que não está. E uma outra coisa que eu acho muito importante também em relação ao autismo, e não espere terapeuta para fazer. Não espere, é comunicação alternativa aumentativa. Vai para o Instagram, comunica até a paz. Eles têm um monte de coisa, prancha, olha lá como é que se faz. Tem muita coisa gratuita. Eu tenho no meu YouTube um curso gratuito de comunicação alternativa aumentativa, de mãe para mãe, aquele curso. Porque, assim, é muito importante ele conseguir pelo menos dizer que está com dor, né? Exato, isso que eu ia falar agora. Porque muitos dos comportamentos disruptivos, eles acabam quando a via de comunicação, a pessoa fica esperando a fala, e aquela via de comunicação, às vezes, ela é essencial para você tirar a dor. O seu filho não pode você não pode dormir hoje de noite sem saber se seu filho está com dor de barriga ou não.
E às vezes ele não consegue apontar no próprio corpo, mas na às vezes figurinha. na figura consegue. Lá no Comunica Até a Paz tem uma figura e já aquilo salva uma vida, gente, porque ele pode mostrar ali onde ele está com dor. E isso é muito bacana, né? E assim, esse olhar atento, olha, o olhar de avó, né? Olhar assim, o que está incomodando essa criança, né? E prestar mais atenção e não aceite medicalização para coisa que não sabe o que é, a não ser o que ele dá um remédio. Vamos tentar? Eu odeio essa frase. Não, e o tal do ele tá com febre, você vai dar o remédio para febre, mas não vai investigar a causa da febre. O autismo é basicamente isso. Você não sabe o que está causando aquele comportamento, que seria a febre. Adorei essa metáfora, vou usá-la agora. Você não pode usar, só dar o remédio para febre. Você tem que entender o que está acontecendo. Porque senão a infecção vai continuar e você só está dando remédio para febre. Né? E o seu corpo vai viciando. Então, é uma coisa que é muito perigosa. E vamos falar um pouquinho de TDAH. Ai, meu Deus. Que eu tenho TDAH na minha família também, né? E aí é um espetáculo. Sim. O que funciona de verdade para TDAH? Ritalina? Não. Já deixando bem claro, eu sou completamente contra a remédio em criança. Adolescentes e adultos, talvez, eu já usei medicação para TDAH, porque o TDAH ele vai lá no fundo do poço, né? Ele tem crises de burnout e não adianta a gente ficar falando só de magnésio treonato para tirar aquela pessoa daquele momento, principalmente por conta das demandas de trabalho sociais e é muito complexo. E o foco é tão grande que vai pro fundo demais. Exatamente, e é perigoso, tá? Então tem momentos que a medicação ela pode ser essencial em adolescentes e adultos, sim, criança não. Porque meu filho não tira 10 na escola em matemática, eu quero dar Ritalina para ele. Não. Existem muitas alternativas para a gente poder lidar com o TDAH. O TDAH, ele é multifatorial, assim como o autismo. Ele também tem uma grande carga genética, né? Eu sou TDAH, o meu filho também é TDAH. Então, provavelmente, você que é TDAH, o seu filho também pode ter traços ou coisa do tipo, né? Mas o TDAH também ele tem uma questão clínica tão forte, ou talvez até mais forte clinicamente do que até mesmo no autismo. Por exemplo, o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, imagina uma criança chegando na escola às 7 horas da manhã, sendo que ela teve crise epilética, apneia obstrutiva do sono a noite inteira. Não dormiu. Ou ela tem uma inversão de curva de cortisol. O cortisol dela de manhã está baixo, deveria estar alto, e de noite está alto e ela não dorme. Pico da madrugada. Faz o pico da madrugada. Ou é uma criança anêmica, cansada, apática. Ou tem hipotireoidismo. Ou tem excesso de chumbo no sangue, que nos Estados Unidos é uma epidemia, né? Tanto que a própria Academia Americana de Pediatria já coloca que ter chumbo no sangue não é levado mais a nível de preocupação, tem que estar 0. Porque antigamente era até 10, depois foi até 5, depois 2,5, 5, agora tem que estar 0. Então, a disfunção mitocondrial relacionada também ao TDAH, a deficiência de micronutrientes, como zinco, cálcio, né, magnésio, tudo isso vai levar a um déficit de atenção, em que depois, nessa avaliação, de novo, que também não é materializada igual no autismo, por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, acaba sendo subjugado. E é claro, você dá uma medicação, a pessoa ela vai funcionar melhor no tranco. Mas a custa de quê? Depois. Vai ter que pagar o preço depois das próprias adrenais, que vão ser exigidas cada vez mais, através dessas comorbidades, de novo, que não estão sendo tratadas e vão evoluir, e vão daqui a pouco precisar de outros medicamentos, daqui a pouco vai ter efeito colateral, como anorexia, vai parar de comer, vai parar de dormir, e o problema vai só aumentando cada vez mais. Então, assim como no autismo, o TDAH, ele precisa também de um mecanismo de avaliação e tratamento. Eu falo que o TDAH, o tratamento é um tripé, onde o grande objetivo inicial no autismo é dor. Eu tenho que investigar se tem dor, né? Fazer a criança comer e dormir. No TDAH, eu tenho que fazer primeiro a criança dormir. Ela tem que dormir, tem que ter um sono reparador. E como é que eu vou conseguir isso? Através da dieta. Eu tenho que combater a alergia e inflamação da dieta. Açucarados, glifosato, glutamato, histamina, alergia, tanto mediada por IgE quanto por IgG também, as sensibilidades alimentares, efeito opioide, que vem aí de caseína e trigo, tudo isso está relacionado no TDAH. E também exercício físico, onde o exercício físico aqui, ele vai ajudar a balancear
a curva de cortisol, a fazer a desintoxicação e fazer um estímulo mitocondrial. Então, o exercício físico é essencial no TDAH. Não pode deixar, não pode, tem que fazer também. Então, depois que faz isso tudo, né? Aí sim, depois a gente avalia se essa pessoa está precisando de uma medicação ou não. E antes disso, existem, né, trocentos nutrientes e suplementos que podem auxiliar também no TDAH. Hoje, graças a Deus, eu não tomo medicação. Se eu precisar, eu vou ter que tomar, né? Porque eu sou uma TDAH muito grave. Não parece, mas eu sou muito grave. Mas é porque hoje eu já controlei o meu peso, eu durmo a noite inteira, eu faço exercício físico 3 vezes por semana. Então, eu gostaria de fazer todos os dias. Eu tomo suplementos, eu não como nada que eu não possa comer. Então, mas se eu sair um pouquinho dessa minha régua, talvez eu precise da medicação novamente. E tem você falou da questão do exercício físico, tem um grupo que chama Ciência para Educação. É aqui do Brasil, eles são muito bacanas, assim, eu conheço o Sérgio Gomes da Silva, que é um dos doutores dessa área, eles fizeram um trabalho, olha que bacana, numa escola, e o que eles fizeram? Eles fizeram uma soneca depois da aula de matemática. Eles têm vários estudos nessa área, mas eu lembrei desse que foi muito legal. Eles fizeram a aula de matemática e um grupo dormiu por 40 minutos e o outro não dormiu. Eu ainda perguntei para ele qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram. Ele o grupo que não dormia, jogando coisa no vidro para trabalhar, não deixar o que dormir. Mas para ver a questão da aprendizagem relacionada a sono, né, após. E alguns trabalhos também com atividade física antes de algumas aulas mais complexas, né? Esse raciocínio cognitivo. Para melhorar. E essas coisas, e aí eles conseguiram fazer duto cego. E olha como que é legal, como que a gente tem hoje na neurociência, né? Trazendo muita contribuição e que vai até ao encontro das práticas de autismo, TDAH, porque o TDAH muda muito com a atividade física. Muito. Você falou 3 vezes por semana, mas o ideal, meu filho faz 3 vezes também, mas o ideal é que seja de alto impacto todo dia. Exatamente. É muita atividade física de alto impacto. Isso vai dar um retorno muito grande. A alimentação também, né? Sim. E eu não sei, muitos médicos até que trabalham com medicina integrativa, óbvio, né? Falam da importância da alimentação, talvez até maior para o TDAH muito. do que isso já está mais do que autismo. provado. Isso já tem. Aí eles falam toda a comprovação científica. Isso a gente já tem muito bem desenhado dentro do TDAH. Em relação ao TDAH, né? Principalmente em relação à estamina e à alergia alimentar. Que é muito comum no TDAH. O TDAH é como se fosse um cérebro com alergia. Então, é muita IgE, é muita estamina, é muita neuroinflamação, o que acaba levando à deficiência de dopamina, principalmente em região frontal, né? E em alguns lugares do cérebro também a alteração dos níveis de noradrenalina. E a região frontal, se não estiver funcionando, deu ruim, né? E aí ansiedade, depressão. E aí a gente tem a questão da impulsividade também, né? No Bem TDAH, dali da região frontal. Que é o que mais me preocupa em relação, porque é o que você toma decisão rápida e que pode ser determinante, né? Sim. Hoje a minha maior preocupação em relação ao filho que tem TDAH é a impulsividade. Sim. Porque é muito impulsivo e é uma coisa que na impulsividade... Uma coisa que, assim, eu acreditava que não iria funcionar para mim, né? Mas funcionou muito bem. Neurofeedback é algo que eu recomendo para todo mundo. Se você não tem condição de ir para uma clínica fazer neurofeedback, nos Estados Unidos vende alguns equipamentos, que eu sei que muita gente vai me criticar por isso, não, porque tem que fazer na clínica e tal. Gente, mas às vezes não dá, gente, né? Eu não vou criticar, eu vou pedir os contatos. Eu comprei um equipamento. Coisas a gente faz assim. E ele é com joguinho, sabe? Você faz no celular, né? Você coloca, ele faz um estímulo mesmo de região, aumento de vascularização em região frontal. E foi super barato, foi $200 na época. E você faz no seu celular e é super tranquilo de fazer. Então, o neurofeedback para mim foi muito bom. E outra coisa que funcionou bastante para mim, além de estímulo vagal, né? Pode ser feito pela respiração profunda, pressão profunda também. Outra coisa que funcionou para mim, que eu achei que eu nunca ia conseguir fazer, foi meditação. Eu achei que eu nunca fosse conseguir meditar, porque
Eu tenho a síndrome também do pensamento acelerado, que é muito comum no TDAH, né? Como é que eu vou meditar se minha mente não para, eu não consigo, né? Mas, olha, o meu filho começou a meditar com 9 anos, hoje ele tem 11 anos, ele consegue meditar também comigo. Então, não foi de uma hora para outra, demorou assim, mais de um ano pra gente conseguir sentar e meditar 10 minutos, mas a gente começou. E a gente consegue hoje em dia. Eu tô tentando chegar na meditação via atenção plena. Você começar a parar e vai tomar aqueles exercícios, né, de expressão? Não de mindfulness, tem que Mindfulness, você começa a ter atenção no que você está falando, porque eu era muito de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e achar isso maravilhoso. Ainda faço, porque a gente ainda faz. Você tem TDAH também? Eu não tenho diagnóstico, não. Eu não tenho diagnóstico, não, mas eu sou muito impulsiva. As minhas brigas, na maioria das vezes, né? Você já viu que eu já falei o TDAH tem uma dificuldade em pensar e não falar. Então a gente interrompe muitas pessoas. Aqui eu devo ter te interrompido várias vezes. E eu também. Então, assim, 2 TDAHs, 2 impulsivas, assim. Mas aí, essa coisa de você começar a parar, sabe? Tá tomando café, olhar pro café... Sabe? E custou acontecer, eu ficava olhando presente. Assim, não tem assunto com o café, mas aí depois você está presente. Sim. E conforme a gente vai estudando as questões de regulação sensorial, porque eu tenho estudado muito isso, quando eu falei de sistema simpático, né, teoria polivagal, é porque é uma coisa que eu tenho estudado muito, porque hoje quando a gente pensa em capacitação para a escola, o primeiro ponto é que a criança precisa estar regulada, gente. Porque se eles não aprenderem a se regular, né, a autorregulação, para que eles fiquem calmos quando a criança desregula. Porque hoje, assim, por que eu comecei a estudar isso? Porque vieram me perguntar se eu dava curso de contenção. Eu não vamos conter. Porque na época que eu enveredei, que eu estudei aba, eu fiz um curso disso, para ver como é que era. Sim. E para ver se eu trazia algumas estratégias. Até algumas estratégias são válidas. Por exemplo, a criança batendo na cabeça, você não tem o que fazer na hora, limita o movimento. Sim. Ok, mas não significa machucar, que eu né? vá... você proteger, mas não significa que eu vá conter a criança, porque isso só piora. E aí eu comecei a estudar mais a questão, né, de teoria polivagal, de sistema simpático, parasimpático, voltando a comprar nível de neurologia, essa idade, estudando para entender e para tentar ajudar mais. E aí você vê como que é importante você estimular o sistema parasimpático. Sim. E você ter momentos de calma, você ter momentos de atenção plena. E isso você precisa ensinar para as mães. Porque se a mãe não consegue se regular, na hora que o filho ela se desregula, e ela desregula ainda mais a criança. E aí é aquela coisa, né? Mãe regulada e filho regulado, ok. Se o filho desregula, né, e aí a gente tem essa formato, né, que é do sistema amígdala, sistema límbico exposto. Se a mãe desregular também, já era, ninguém vai regular ninguém. Então, assim, a mãe precisa primeiro aprender a se regular. Isso não é só para o autismo, isso para o TDAH também. Porque o TDAH desregula, isso não é só para nível 3 de suporte, não. Nível 2, porque nível 1 desregula também. Então, é para todo mundo, né? Mas sabe, Cláudia, é muito comum dentro das famílias neurodiversas, tanto de autistas e TDAHs, a mãe ou o pai, né, ou seja pelo fenótipo ampliado, ou ter uma mãe neurodivergente também sem diagnóstico. É o mais comum. É o mais comum, sabe? E o que eu tenho visto muito na prática, tanto na minha prática clínica quanto dos meus alunos, principalmente os meus mentorados, que são os mais próximos a mim, né? É que o grande foco, assim, é a criança, né? O adolescente, o adulto neurodivergente. Mas eu tenho que tratar a mãe. Tem que tratar a mãe, que é exatamente isso que você falou. Senão não há avanço. Eu preciso de uma mãe bem, eu preciso de uma mãe que esteja de bem com a vida, de uma mãe que esteja bem nutrida, que esteja dormindo bem, que esteja com capacidade emocional e física para poder lidar com o estresse do dia a dia. Porque a gente precisa lembrar que o autista não tem problema cognitivo de base e ele vai perceber seu ponto fraco. Então, ele não só, quando ele desregular de fato, e aí ele não está no controle mais, ele vai você vai desregular, mas ele vai fazer algumas pirraças de criança, de pessoa, usando, né? E até simulando uma desregulação. Eu falo isso pro safadinho, meu filho bate na cabeça sem dar um sorrisinho escondido para te desregular quando ele tiver fazendo malcriação. Malcriação, que é normal. E eles têm uma idade emocional. É uma questão emocional, não cognitiva, mas emocional. Então, isso é complexo. Então, assim,
Bem, nós temos que terminar, infelizmente. Te agradecer muito, muito, né, pela entrevista, por ter vindo aqui. Eu já estava assim, gente, um dia eu vou conseguir chamar a Tchely. Aí eu soube que você estava no Rio, aí foi muito bom. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, muito obrigada. A Tchely, eu não preciso nem apresentar, as redes dela a gente vai colocar aqui para que vocês conhecerem. Ela disponibiliza muito conteúdo, compartilha muito conteúdo importante no Instagram, no YouTube. E assim, vale a pena assistir, que vocês viram que é uma verdadeira aula. Muito obrigada, Cláudia. E até a próxima.